Conclusão da leitura do capítulo 3 e início da leitura do capítulo 4 do livro A Isca de Satanás. Será que as coisas podiam piorar? A prisão foi um tempo de peneiramento para José, mas também foi um tempo de oportunidade. Havia 2 prisioneiros com José, e ambos tiveram sonhos vívidos e perturbadores. José interpretou ambos os sonhos com uma precisão impressionante. Um homem seria restaurado, ao passo que o outro seria executado. José pediu ao que seria restaurado que se lembrasse dele quando recuperasse o favor de Faraó. O homem retornou ao serviço de Faraó, mas 2 anos se passaram sem qualquer notícia dele. Foi mais uma decepção para José, outra oportunidade para se sentir ofendido. Deus sempre tem um plano. Chegou o momento em que Faraó teve um sonho muito alarmante. Nenhum dos seus feiticeiros ou sábios conseguia lhe dar uma explicação sobre o sonho. Foi então que o servo restaurado se lembrou de José. Ele explicou como José havia interpretado o seu sonho e o sonho do seu companheiro na prisão. José foi levado à presença de Faraó e ele lhe disse o que o sonho significava. Um tempo de fome estava a caminho. Sabiamente, instruiu sobre como se preparar para a crise. Faraó imediatamente promoveu José ao 2º lugar no comando sobre todo o Egito. José, através da sabedoria que Deus lhe havia dado, preparou-se para a grave fome que estava por vir. Mais tarde, quando esta fome chegou a todas as nações, os irmãos de José tiveram de ir ao Egito em busca de ajuda. Se José tivesse guardado qualquer coisa em seu coração contra os seus irmãos, aquele seria o momento de executar o seu plano. Ele poderia tê-los atirado na prisão por toda a vida ou torturado até tê-los matado sem ser culpado, uma vez que ele detinha o 2º lugar no comando do Egito. Seus irmãos eram indiferentes para Faraó. Mas José terminou dando-lhes grãos sem cobrar nada. Então, eles receberam a melhor terra do Egito para suas famílias e comeram da gordura da terra. Resumindo, o melhor de toda a terra do Egito foi dado a eles. José acabou abençoando aqueles que o haviam amaldiçoado e fazendo o bem àqueles que o odiavam. Dá uma olhadinha em Mateus capítulo 5, versículo 44. Deus sabia que os irmãos de José fariam antes que eles o fizessem. Na verdade, o Senhor sabia que eles o fariam antes que ele desse o sonho a José, ou antes mesmo que qualquer daqueles rapazes nascesse. Indo um passo além, veja o que José disse aos seus irmãos quando eles se reencontraram. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura e nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus. Gênesis capítulo 45, versículo 5 ao 8. Veja o que o salmista disse. Deus fez vir fome sobre a terra
e cortou os meios de se obter pão. Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo. Salmo 105, verso 16 e 17, ênfase do autor. Quem enviou José? Seus irmãos ou Deus? Da boca de duas testemunhas, vemos que foi Deus que o enviou. José disse claramente a seus irmãos: não foram vocês que me enviaram. Ouça o que o Espírito está dizendo. Como já foi mencionado, nenhum homem mortal ou demônio pode substituir o plano de Deus para a sua vida. Se você tomar posse desta verdade, ela o libertará. Mas só há uma pessoa que pode tirar você da vontade de Deus. Essa pessoa é você mesmo. Pense nos filhos de Israel. Deus havia enviado um libertador, Moisés, para guiá-los para fora do cativeiro do Egito até a terra prometida. Depois de um ano no deserto, os líderes foram enviados para espiar a terra. Eles voltaram reclamando. Eles tiveram medo das nações naquela terra, que eram maiores e mais fortes militarmente. Todo o povo, com exceção de Josué e Caleb, concordou com aqueles líderes. Eles ficaram ofendidos com Moisés e com Deus. Este padrão estava se repetindo por mais de um ano. A ofensa resultou no fato de que aquela geração nunca chegou a ver a terra que Deus prometeu que eles possuiriam. Muitas pessoas têm servido ao Senhor ardentemente e têm passado por situações difíceis na vida, por serem maltratadas, por homens maus ou por cristãos carnais. A verdade é que elas têm sido tratadas injustamente, mas se sentirem ofendidas, só cumpriria o propósito do inimigo de tirá-las da vontade de Deus. Se você permanecer livre da ofensa, permanecerá na vontade de Deus. Se você se ofender e se escandalizar, será levado cativo pelo inimigo para cumprir o propósito e a vontade dele. Faça a sua escolha. É muito mais benéfico ficar livre da ofensa. Precisamos nos lembrar que nada pode vir contra nós sem o conhecimento e consentimento do Senhor. Se o diabo pudesse nos destruir quando quisesse, ele já teria nos exterminado há muito tempo, porque odeia o homem com todas as suas forças. Tenha sempre esta exortação diante de você. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Observe que a palavra diz livramento e não um livramento. Deus já viu cada circunstância adversa que encontraremos lá na frente, independente do tamanho. E Ele tem um caminho planejado para nos livrar dela. E o que é mais impressionante é que, em geral, aquilo que parece ser o fim do plano de Deus, na verdade, termina sendo a estrada para o seu cumprimento, se permanecermos em obediência e livres da ofensa. Portanto, lembre-se, permaneça submissa a Deus, não se deixando ofender, nem escandalizar. Resista ao diabo, ele fugirá de você. Tiago 4,7. Resistimos ao diabo, não nos sentindo ofendidos. O sonho ou visão provavelmente acontecerá de modo diferente do que você pensa, mas a sua palavra e as suas promessas não falharão. Somente a nossa desobediência é capaz de anulá-las. Outro tipo de traição. Poucas pessoas tiveram o tratamento que José recebeu de seus irmãos.
não teria sido tão doloroso se os seus inimigos tivessem feito aquilo. Mas aqueles eram seus irmãos, sua carne e sangue. Eles eram aqueles que deveriam encorajá-lo, apoiá-lo, defendê-lo e cuidar dele. Poderia haver um cenário pior de maus tratos do que aquele que José suportou? Uma coisa é ser rejeitado e ofendido por um irmão ou irmã, mas é totalmente diferente ser rejeitado e ofendido por um pai. Testemunho. Sou professor de várias séries do ensino fundamental e médio. Recentemente, eu li o livro A Isca de Satanás, que trouxe diversas revelações à minha vida. Compartilhei o vídeo com os meus alunos e o Espírito Santo se fez presente com tamanha força em nossa sala de aula que todos começaram a confessar ofensas e a pedir perdão. Várias crianças disseram que aquele havia sido o melhor dia que tiveram o ano inteiro. Uma aluna se reconciliou com seu pai depois de uma enorme briga. Outra deu início ao processo de cura de feridas profundas com a sua avó. O Senhor realmente ministrou aquelas crianças de forma poderosa. Obrigado por essa mensagem. R.F. Indiana. Capítulo 4. Meu Pai, meu Pai. Meu Pai reconhece e vê que não há em mim nem mal, nem rebeldia, e não pequei contra ti, ainda que andas à caça da minha vida para me tirares. 1 Samuel, capítulo 24, versículo 11. No capítulo anterior, vimos como os irmãos de José procuraram destruí-lo. Vimos a dor que ele sentiu com essa traição. Talvez você esteja em uma situação semelhante. Você foi traído por aqueles que lhe eram mais chegados. Pessoas de quem você queria receber ou deveria receber amor e encorajamento. Neste capítulo, quero tratar de uma situação mais dolorosa que a traição do irmão. Uma coisa é ser rejeitado e ofendido por um irmão, mas é totalmente diferente ser rejeitado e ofendido por um pai. Quando falo de pais, não me refiro a um pai biológico, mas a qualquer líder que Deus coloque sobre nós. Essas são as pessoas que pensamos que nos amariam, que nos alimentariam e cuidariam de nós. Uma relação de amor e ódio. Para examinarmos o exemplo de um pai que traiu, vamos ver o relacionamento entre o rei Saul e Davi, que está registrado em 1 Samuel, capítulo 16 ao capítulo 31. Suas vidas se tocaram antes mesmo que eles se encontrassem uma vez que Samuel, o profeta de Deus, ungiu Davi para ser o próximo rei de Israel. Davi deve ter ficado paralisado de entusiasmo pensando: este é o mesmo homem que ungiu Saul. Realmente eu serei rei. No palácio, Saul estava sendo atormentado por um espírito maligno porque havia desobedecido a Deus. O seu único alívio vinha quando alguém tocava a harpa. Os servos de Saul começaram a procurar um jovem que pudesse sentar em sua presença e ministrar a ele. Um dos servos do rei sugeriu Davi, o filho de Jessé. O rei Saul mandou chamar Davi e pediu-lhe que fosse ao palácio para ministrar a ele. Davi deve ter pensado: Deus já está fazendo com que a sua promessa se cumpra através do profeta. Com certeza, ganharei a simpatia do rei. Esta deve ser a minha posição inicial. O tempo passou e o pai de Davi pediu que ele fosse
levar alimentos para seus irmãos mais velhos que estavam na guerra contra os filisteus. Ao chegar às linhas de batalha, Davi viu o campeão filisteu, Golias, zombando do exército de Deus, e soube que aquilo já estava acontecendo havia 40 dias. Ele descobriu que o rei havia oferecido a mão de sua filha em casamento ao homem que derrotasse aquele gigante. Davi compareceu perante o rei e pediu permissão para lutar. Ele matou Golias e conquistou a filha de Saul. Àquela altura, ele havia conquistado o favor do rei Saul e foi levado ao palácio para viver com o rei. Jonathan, o filho mais velho de Saul, fez uma aliança de amizade eterna com Davi. Em tudo que Saul dava a Davi para executar, a mão de Deus estava sobre ele e ele prosperava. O rei pediu que ele comesse à mesa com seus 2 filhos. Davi estava maravilhado, impactado. Ele estava vivendo no palácio, comendo na mesa do rei, casado com a filha do rei, amigo de Jonatas, e obtendo vitórias em todas as suas campanhas. Ele estava até mesmo conquistando o favor do povo. Ele podia ver a profecia se cumprindo diante dos seus olhos. Saul favorecia Davi sobre todos os seus servos. Ele havia se tornado um pai para ele. Davi estava certo de que Saul seria seu mentor e que o treinaria e que um dia, com grande honra, o colocaria no trono. Davi estava se regozijando na fidelidade e na bondade de Deus. Mas, em um único dia, tudo mudou. Quando Saul e Davi voltavam da batalha, lado a lado, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram dançando e cantando. Saul matou seus milhares e Davi seus 10 milhares. Isto enfureceu Saul e daquele dia em diante ele passou a desprezar Davi. Por 2 vezes, quando Davi tocava a harpa para ele, Saul tentou matá-lo. A Bíblia diz que Saul odiava Davi, porque ele sabia que Deus era com Davi, mas não era com ele. Davi foi obrigado a fugir para salvar a sua vida. Sem ter nenhum outro lugar para ir, ele fugiu para o deserto. O que está acontecendo? Davi se perguntou. A promessa estava se cumprindo e agora está destruída. O homem que é meu mentor, é para mim como um pai, está tentando me matar. O que posso fazer? Saul é o servo ungido de Deus. Com ele, contra mim, que chances eu tenho? Ele é o rei, o homem de Deus que está sobre a nação de Deus. Por que Deus está permitindo isso comigo? Saul perseguiu Davi de deserto em deserto, de caverna em caverna, acompanhado por 3.000 homens dos melhores guerreiros de Israel. Eles tinham um propósito: destruir Davi. A esta altura, a promessa não passava de uma sombra. Davi não vivia mais no palácio, nem comia à mesa do rei. Ele habitava em cavernas úmidas e comia os restos das feras do deserto. Ele já não cavalgava mais ao lado do rei, mas era caçado pelos homens que um dia lutaram ao seu lado. Não havia uma cama quente, nem servos para assisti-lo, nem elogios na corte real. Sua esposa foi dada a outro homem. Ele conheceu a solidão de um homem que não tem pátria. Observe que foi Deus, e não o diabo, quem colocou Davi sob os cuidados de Saul, porque Deus não apenas permitiria isto, como também o planejaria? Por que o favor do rei foi exibido diante dos olhos de Davi somente para ser abruptamente retirado? Aquela era uma oportunidade fundamental para Davi se ofender. Não apenas com Saul, mas também com Deus. Todas as perguntas
não respondidas aumentavam a tentação de questionar a sabedoria e o plano de Deus. Saul estava tão determinado a matar aquele jovem a qualquer custo que sua loucura aumentou. Ele tornou-se um homem desesperado. Os sacerdotes da cidade de Nobe deram abrigo e alimento a Davi, dando-lhe também a espada de Golias. Eles não sabiam que Davi estava fugindo de Saul. Pensaram que ele estivesse em uma missão para o rei. Eles consultaram o Senhor a favor de Davi e o enviaram para que seguisse o seu caminho. Quando Saul descobriu isso, ficou furioso. Ele matou 85 sacerdotes inocentes do Senhor e passou toda a cidade de Nobe à espada. Todos os homens, mulheres, crianças, bebês de colo, vacas, jumentos e ovelhas, ele executou contra eles. Os inocentes, o julgamento que deveria executar contra os amalequitas. Ele era um assassino. Como Deus pôde um dia colocar o seu espírito sobre tal homem? A certa altura, Saul soube que Davi estava no deserto de En-Gedi e enviou 3.000 guerreiros atrás dele. Durante a jornada, eles pararam para descansar na entrada de uma caverna, sem saber que Davi se escondia nos fundos dela. Saul retirou a sua capa e deixou-a de lado. Davi, silenciosamente, esgueirou-se de seu esconderijo, cortou um pedaço da capa deixada de lado e saiu sem ser notado. Depois que Saul saiu da caverna, Davi prostrou-se até o chão e clamou por ele. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão? Reconhece e vê que não há em mim nem mal, nem rebeldia, e não pequei contra ti, ainda que andas à caça da minha vida para me tirares. 1 Samuel 24:11. O clamor de Davi a Saul foi: meu pai, meu pai. Falando claramente, ele estava dizendo: veja o meu coração, seja um pai para mim, preciso de um líder para me treinar e não para me destruir. Até quando Saul estava tentando matá-lo, o coração de Davi ainda ardia de esperança. Onde estão os teus pais? Deus abençoe. Até a próxima leitura.